Olá, alunos dominantes online! Nesta aula, nós vamos falar sobre palavras heterogenéricas e heterossemânticas em espanhol. Bom, são palavras, apesar do nome ser complicado, não é tão complicado assim. São palavras que podem gerar alguma dúvida entre o espanhol e o português, né? Porque o espanhol e o português são idiomas parecidos, porque ambos foram originados do latim, então são duas línguas latinas, né? Mas tem algumas diferenças importantes que a gente precisa tomar cuidado, e é justamente disso que a gente vai falar agora. As palavras heterogenéricas em espanhol são palavras que se escrevem muito parecidas ou até idênticas nas duas línguas, em português e em espanhol, mas tem uma diferença de gênero. Então, aqui tem um exemplo, a palavra sal. Ela se pronuncia um pouco diferente, né? Porque o L do espanhol a gente pronuncia lá no céu da boca, então sal. Mas ela se escreve igual, né? Se escreve exatamente igual em português e em espanhol. Mas a gente tem um gênero diferente nessas duas línguas, né? A palavra sal em português é masculina, o sal em espanhol é feminina, la sal. Também são heterogenéricas as letras do alfabeto. Então, as letras do alfabeto em português a gente fala no masculino, né? Letra A, letra O. A gente fala o A, o O. Em espanhol é la A, la O. E também algumas palavras terminadas em umbre. Palavras terminadas em umbre em espanhol geralmente são femininas e em português geralmente são masculinas. Por exemplo, costumbre. Em espanhol é la costumbre, em português é o costume. Palavras terminadas em arre. Todas as palavras em arre em espanhol são masculinas. Então, por exemplo, el mensaje. Em português é feminino, a mensagem. E as palavras terminadas em or, em espanhol, geralmente são masculinas e em português femininas. Por exemplo, el color. El color é a cor em português, né? Então, aqui nós temos uma lista que mostra as palavras que mudam de gênero, né, do espanhol para o português. E aparece como a palavra parecida e o gênero diferente, né? Então, por exemplo, o legume, la legumbre. E outras palavras terminadas com ume também em português e umbre em espanhol. O costume, la costumbre. O lume, la lumbre. A viagem, aí já começam as palavras terminadas em arre. A viagem, el viaje. Todas as palavras terminadas em arre em espanhol vão ser sempre masculinas. Então, el viaje, el paisaje, el maquillaje, el coraje, el aprendizaje, el masaje, el garaje, el abordaje, el aterrizaje, el bagaje, el doblaje, el porcentaje, el embalaje, el homenaje, el hospedaje. Em português, como vocês veem, todas são femininas, em espanhol todas são masculinas. E também temos outras palavras, como o leite, em espanhol é la leche, é uma palavra feminina. O mel, em espanhol, é la miel. O nariz, em espanhol, é la nariz. A ponte, em espanhol, é el puente. E temos, como falamos para vocês, as palavras terminadas em or. Por exemplo, el dolor, em português, é a dor. El color, em português, é a cor. Também temos outras como el análisis, el énfasis, la financiación, la hamburguesa, em vez de ser o hambúrguer, é la hamburguesa, la sal, que foi o exemplo que a gente já viu, la sangre, em português o sangue, em espanhol la sangre. E também temos o el origen, que em português é a origem. Então, são algumas palavras aqui que vocês podem perceber que mudam de gênero. Em português é feminino e em espanhol masculino, ou o contrário, né? Em português é masculino e em espanhol é feminino.
Bom, além das palavras heterogenéricas, temos também as palavras heterossemânticas. O que é isso? São os famosos falsos amigos ou falsos cognatos, né? Que são palavras que são muito parecidas ou se escrevem até igual, porém têm significados diferentes. Vocês sabem que semântica se refere ao significado, então são palavras com significados diferentes. Então a gente tem que ter bastante atenção para não errar isso, para não entender a palavra da mesma forma do português, quando ela tem um significado diferente, porque isso pode acabar atrapalhando a nossa interpretação do texto, né? Por isso que a gente precisa conhecer essas palavras. Então, gente, claro que é impossível fazer uma lista definitiva com todos os falsos amigos ou falsos cognatos ou palavras heterossemânticas, né? Mas aqui eu trouxe algumas que são as que provavelmente vão aparecer mais aí para vocês, que vocês podem ver mais aí nos textos e que vocês precisam prestar atenção para não confundir, não achar que significa o mesmo que em português, porque na verdade não significa, tá? Então temos aqui essas 4 colunas. A palavra em espanhol, o seu significado em português, e a mesma palavra em português e o seu significado em espanhol, porque o significado não é o mesmo, tá? Então, a palavra acordar ou acordar-se em espanhol significa lembrar do português, tá? Então, me acuerdo de ti, lembro de você. E o acordar do português em espanhol é despertar, que a gente faz todas as manhãs, né? Despertar. Temos o acostar ou acostar-se, que em espanhol significa deitar do português. Então, essa palavra também a gente tem que tomar cuidado. Em espanhol, a assinatura é uma disciplina que a gente cursa na faculdade ou na escola. E a assinatura do português é firma em espanhol. Então, se você vai assinar algum papel, você vai firmar em espanhol, tá? Outra palavra que confunde bastante, aula. Aula em espanhol significa a sala de aula do português, né? Que é o local em que acontece a aula. E a aula do português é classe em espanhol. Aí, por exemplo, la clase de espanhol, la clase de matemáticas, la clase de português. Aqui temos balcão, que significa a sacada ou a varanda, e o balcão do português, o balcão de um bar, de um restaurante, é barra em espanhol. A palavra berro em espanhol é agrião em português. Acho que todo mundo já deve ter visto esse falso amigo por aí, né? E em português o berro é um grito. Em espanhol e português também se pode falar grito, né? Temos a bolsa. Bolsa em espanhol é a bolsa de mercado, né? Que a gente usa para carregar compras, sacola. E o bolsa que normalmente as mulheres usam em espanhol é chamado mais de bolso, mas também pode ser chamado de bolsa em alguns países, em alguns lugares. A palavra borracha, todo mundo também já deve conhecer, é bêbada em espanhol. Agora, borracha do português em espanhol é goma, para apagar alguma coisa, goma. A palavra brincar em espanhol significa pular. Tem até uma questão do Enem que traz aí essa palavra, né, que tem escrito bem grande, brincando. Então, brincando é pulando. E o brincar do português em espanhol é rugar. Então, essa palavra rugar, ela significa brincar, né, como o que as crianças fazem, brincar. Mas também significa jogar, que pode ser referente a algum esporte ou algum jogo. Brincos. Então, se brincar é pular, brincos são pulos. E o brinco que, né, a gente usa na orelha, em espanhol é pendientes ou aretes. Depende também um pouco do lugar, tem várias possíveis palavras. Cachorro, esse também é bem curioso. Cachorro em espanhol é filhote, pode ser um filhote de qualquer animal.
Então, a gente pode ter, por exemplo, um cachorro de gato, cachorro de leão. E a palavra cachorro do português, em espanhol, é perro. Então, para se referir ao animal cachorro, em espanhol a gente fala perro. Se a gente falar cachorro, vai significar filhote de qualquer animal, não necessariamente de um perro. Pode ser também um cachorro de perro, mas pode ser um cachorro de gato, um cachorro de leão, de qualquer outro animal. Essa também é interessante. A calçada, em espanhol, é o meio da rua, é o local onde os carros passam. E o calçada do português, em espanhol, é acera. Também temos a cena. Cena, em espanhol, é jantar. Então, alguém pode te convidar para uma cena ou vamos a cenar. Tem o verbo relacionado, né? Cenar é jantar. E uma cena de uma novela, de filme, é escena, em espanhol. Cola também é bem famosa. Cola é uma fila. E a cola do português, né, para colar alguma coisa, é pegamento em espanhol. Conduzir significa dirigir, que pode ser dirigir um carro ou dirigir um programa de televisão, né, no sentido de apresentar um programa de televisão. Então, um condutor de televisão é um apresentador. E a palavra conduzir do português pode ser em espanhol guiar ou llevar. Essa também é uma clássica, copa, que significa taça. Inclusive, a palavra, né, Copa do Mundo, se refere a isso. O troféu que recebe na Copa do Mundo é uma taça. E a copa do português, em espanhol, é despensa. Também temos os copos. Copos, em espanhol, são flocos. Por exemplo, copos de nieve. E copos do português são vasos, em espanhol. Então, um copo, né, de água, alguma coisa assim, em espanhol é vaso. Criança. Criança significa criação. Pode ser uma criação de animais ou uma criação de filhos, né, de crianças. E criança do português, em espanhol, é ninho. Cuello. Cuello em espanhol é o pescoço, a parte do corpo. E o animal, coelho, em espanhol é conejo. Bom, tem algumas palavras mais importantes, então eu vou me concentrar nelas, né? Por exemplo, embaraçar, também é uma clássica, né? Embaraçar ou embaraçada significa engravidar, grávida, né? E o embaraçar, de deixar com vergonha, em espanhol é avergonçar. Também temos, por exemplo, escritório. Escritório, em espanhol, é a mesa, é a escrivaninha, em que normalmente, né, uma pessoa trabalha, resolve ali coisas. E o escritório do português, né, a palavra escritório em português, em espanhol é oficina. Também tem a clássica exquisito, que em espanhol é com X, exquisito, que é delicioso, muito referido para a comida, né? Uma comida gostosa, uma comida boa. E o esquisito do português em espanhol é raro. Então, é perigoso você confundir aqui, se alguém falar que a comida está exquisita, você achar que é estranho, mas não é. Tá? Em espanhol, estranho, no sentido de esquisito, é raro. Também temos a palavra fechar. Fechar é colocar fecha, colocar a data. Fecha é data, então fechar é datar. E em português, o que a gente chama de fechar, né? Fechar a janela, por exemplo, é cerrar. Já falamos da firma quando a gente falou da assinatura no slide anterior. Já falamos do rugar. Do rugar a gente já falou que significa brincar. Mas o jogar fora do português, jogar o lixo fora, por exemplo, em espanhol é tirar, tá? Largo. Largo, em espanhol, é uma coisa comprida. E uma coisa larga, do português, largo, em espanhol é ancho. Então, tem essa diferença. Largo, em espanhol, se refere a comprido. E o largo do português, em espanhol, é ancho. Também temos o lista. Lista significa pronta.
Estou lista, estou pronta. E o lista também pode significar uma pessoa esperta. Então, por exemplo, essa niña é lista, essa menina é esperta. E a palavra lista do português pode ser catálogo em espanhol. Luego, em espanhol, significa depois. E logo, do português, significa pronto em espanhol. Também temos aqui ninho. Ninho em espanhol é menino. E o ninho do português em espanhol é nido, né? O ninho de passarinho. Nido. Aqui temos, como eu falei para vocês, oficina é o escritório. Uma oficina em espanhol é o escritório, o local que as pessoas vão trabalhar. Pode ser dentro de casa, né? O escritório da casa, ou um local comercial. E a oficina do português, oficina mecânica ou oficina de poesia, né? Em espanhol é taller. Também temos osso. Osso em espanhol é o animal, urso. E osso em português e em espanhol é hueso, que é a parte do nosso corpo, né? Hueso. Podemos ver aqui também polvo. Polvo significa pó em espanhol. E o polvo do português é pulpo em espanhol, né? Aquele lá que nada no mar. Também temos o prejuízo. Atenção aqui que é uma questão só da ordem das letras. Prejuízo é um pré-juízo, né? Um pré-julgamento ou um preconceito, como a gente costuma chamar em português. E em português o prejuízo, em espanhol é perjuízo. Então, aqui só muda a ordem do E para o R, né? Aqui é pre e aqui é per. Então, prejuízo é preconceito e perjuízo é prejuízo, tá? Aqui também temos a palavra rato. Rato significa uma quantidade de tempo pequena. E o rato do português é ratón em espanhol. Essa causa muita confusão sempre. Rojo. Rojo é uma cor. Que cor será essa em português? Vermelho. Não é roxo, gente. Rojo significa vermelho em português e o roxo do português em espanhol é morado. Então, rojo é a cor da maçã, é a cor do morango e morado é a cor da uva, por exemplo. Rubio, essa também causa bastante confusão. Rubio é loiro e pelirrojo é ruivo. Pelirrojo vem de cabelo, né? Pele vem de pelo, que é cabelo, e rojo, como a gente acabou de ver, é vermelho. Então, cabelo vermelho, ruivo. E rubio é loiro. Outra que causa confusão, salada. Salada é salgada, é o oposto de dulce. Então, dulce e salado, ou salada. Então, uma coisa salgada, uma coisa com sal ou com excesso de sal, né? E salada, que em português, né, alface, tomate, etc., em espanhol é ensalada. Então, atenção também para isso. E temos aqui, para terminar, as últimas palavras, salsa. Salsa, em espanhol, é um molho, qualquer tipo de molho é chamado de salsa. E aí pode especificar, né, que tipo de molho. Salsa de tomate, por exemplo. E o que é salsa em português é perejil em espanhol, né? Aquele negocinho verde, salsa. Sítio, em espanhol, sítio é um lugar. Inclusive tem um sítio web, que é um site da internet, é chamado de sítio web, ou página web. E o sítio do português é finca em espanhol. Sobremesa, em espanhol, a sobremesa é aquela conversa que se tem depois de terminar de comer, quando todo mundo fica sentado na mesa depois de terminar de almoçar, fica conversando. Isso é a sobremesa em espanhol. E a sobremesa, que a gente chama em português, em espanhol é postre. Então, é o doce que a gente come, né, depois da comida salgada, né? Postre.
Outra que causa confusão. Sobrenome significa apelido em espanhol. E sobrenome do português é apelido em espanhol. Aqui é uma troca justa, né? Sobrenome significa apelido e apelido, com 2 L's, significa sobrenome, tá? Aqui já vimos que taller é oficina e não vimos ainda que o talher do português, garfo, faca, etc., em espanhol é cubierto. Também temos a taça. Taça em espanhol é a xícara, não é a taça, né, de vinho. Taça de vinho é chamada a copa, copa de vino. E a taça em espanhol é xícara. Então, aqui, taça do português é copa. E também podemos terminar aqui com o vaso, que nós vimos que é copo. E o vaso do português, para colocar flores, por exemplo, em espanhol pode ser chamado de jarrón. Então, gente, como nós vimos, temos várias palavras aí que nós podemos chamar aí de falsos amigos ou heterossemânticas, palavras que em português e em espanhol são muito parecidas ou até se escrevem igual. Podem causar aí uma dúvida, porque vocês podem achar que significa a mesma coisa, mas não significa. Então, assim, o que a gente tem que fazer? Prestar atenção nos textos, né? E não partir do princípio de que sempre a palavra vai ser exatamente a mesma em português, porque são idiomas diferentes, então nem sempre significa a mesma coisa nos 2 idiomas, apesar de serem idiomas parecidos. Então, prestem atenção principalmente no contexto, né? Ali aquela palavra pode não ter nada a ver, então o que ela pode significar ali naquele contexto? Enquanto vocês estiverem estudando em casa, claro, vocês podem consultar dicionário, vocês podem consultar as aulas, rever essa lista, inclusive a lista completa. Mas quando vocês estiverem lá fazendo a prova e não puderem consultar nada, vocês têm que ir pelo contexto mesmo, pelas outras palavras que estão próximas, pelas frases, para ver se aquela palavra tem o mesmo significado de português, se isso faz algum sentido. Se não faz sentido, vai ter que tentar procurar qual é o seu significado dentro daquele contexto, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido tudo. Até a próxima aula. Obrigada!